Então vamos lá. Página 395 do material de apoio, questões 21 e 22. A questão 21 diz assim: na figura a seguir estão representadas algumas linhas de força do campo criado pela carga Qzinho. E essas linhas elas são radiais, olha, de forma divergente. Então, se elas são radiais divergentes, a carga Qzinho que está criando ela é positiva. Isso aí a gente comentou no capítulo sobre campo elétrico. Aí ele diz: os pontos A, B, C e D estão sobre circunferências centradas nessa carga. Então aqui, ó, você tem uma circunferência que tem um certo raio, ponto A e C. Tem uma outra circunferência que tem um certo raio, B e D. Estão sobre eles. Indica alternativa falsa. Então a gente tem que ir alternativa por alternativa para identificar, né? Letra A diz o seguinte: os potenciais elétricos em A e C são iguais. Ó, A e C eles se encontram sobre uma mesma superfície. Como eles se encontram sobre uma mesma superfície, o que nós temos aqui é uma superfície equipotencial. Superfície equipotencial, ela implica em dizer que o potencial em um ponto é igual ao potencial no outro. Então, o potencial em A é igual ao potencial em C. Verdadeiro. Letra B. O potencial elétrico em A é maior que em D. Bem, o potencial em A, ele se encontra aqui, mais próximo da carga fonte. O potencial em D, ela se encontra em uma região mais distante da carga fonte. Como a carga fonte é positiva, quanto mais próxima dela, maior o potencial. Quanto mais distante, menor o potencial. Por isso que o potencial em A é maior que o potencial em D. Verdadeiro. C. Uma carga elétrica positiva colocada em A tende a se afastar da carga Q. Uma carga elétrica positiva colocada em A tende a se afastar da carga Q. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Se há uma carga Q, ela é positiva, uma carguinha Q positiva, e se você colocar uma carga Qzão também positiva, vai ocasionar uma força de repulsão. Então, Qzão ela vai se afastar de A devido a essas linhas de campo. Verdadeiro? Letra D. O trabalho realizado pelo campo elétrico para deslocar uma carga de A a C é nulo. Então, o trabalho para deslocar uma carga de A a C é nulo. A gente vai ver que isso é verdadeiro. Por quê? A e C se encontram sobre a mesma superfície equipotencial. Eles têm o mesmo potencial elétrico. Como consequência disso, a diferença de potencial entre A e C é o potencial de A menos o potencial de C. Então, a diferença de potencial entre os dois é quanto? Zero. Como o trabalho para levar uma carga de A até C é o valor dessa carga, vou chamar de Qzão, né? Vezes a diferença de potencial entre A e C, se a diferença de potencial é zero, é porque o trabalho ele é zero. Por isso que é verdadeiro. E por último, letra E, que é a nossa alternativa. O campo elétrico em B é mais intenso que em A. Bem, o campo elétrico em B, ele é medido pelo quê? Vamos lá. Seria a constante eletrostática, Qzinho, dividido pela distância. Eu vou colocar RB ao quadrado. E o campo elétrico em A seria K, Qzinho, dividido por RA ao quadrado. Se você observar, RA ele é menor que RB. E isso implica em dizer que o campo elétrico em A é maior que o campo elétrico em B. Por isso que isso daqui é... Isso que eu acabei de fazer é verdadeiro. Só que ele diz na questão que o campo elétrico de B é maior que o campo elétrico de A. E isso daqui é falciane. Questão 22. Ela diz o seguinte: a intensidade do campo elétrico E e do potencial elétrico V num ponto P, gerado por uma carga pontiforme Qzão, são respectivamente. Ele diz que o campo elétrico num ponto P
é de 50 newtons por coulomb, ou 50 volts por metro. E o potencial nesse ponto P é de 100 volts. Ele pergunta, a distância D que a carga pontiforme se encontra do ponto P imersa no ar é. Então, ele quer a distância da carga em relação a este ponto. Como é que a gente calcula isso? Já tem uma expressão já pré-definida quando o campo elétrico ele é uniforme, mas ele não fala nada a respeito disso, ele só diz que a carga é pontiforme, não que o campo elétrico é uniforme. Então a gente tem que fazer uma relação entre o potencial e o campo elétrico da seguinte forma. Ó, o potencial elétrico, nós vimos que a sua expressão para uma carga pontiforme é Kq dividido pela distância. E que o campo elétrico, nesse mesmo ponto, é Kq sobre a distância ao quadrado. O que eles têm em comum aqui? Eles têm em comum Kq sobre a distância. Então, ó, vamos pegar essa informação e vamos isolar. De que forma? Ó, pegando aqui o campo elétrico, nós encontramos que o campo elétrico pode ser Kq sobre dp vezes 1 sobre dp. Porque se eu multiplicar o dp ao quadrado. E esse termo aqui é justamente o nosso potencial elétrico. Então, ó, fazendo essa relação, o campo elétrico no ponto P é igual a Vp vezes 1 sobre dp. Então, fazendo o meio pelos extremos, dp é igual ao potencial elétrico dividido pelo campo elétrico. O potencial elétrico, ó, 100. O campo elétrico, 50. 2 metros. Ok, pessoas? Então, vamos lá. Página 398 do material de apoio, questões 39, 40 e 41. Questão 39 diz assim. 2 corpos condutores esféricos de raios R1 e R2 carregados são conectados através de um fio condutor. A relação entre Q2, carga do corpo 2, dividido pela carga do corpo 1 é. Então, vamos lá. Bem, ele diz que são 2 condutores. Então, ó, você tem um condutor que tem um raio R1. Você tem um outro condutor que tem um raio R2. E conecta os dois através de um fio condutor. Então, ó, pego aqui um fio condutor. E cada um tem a sua carga. Aí ele quer saber a razão entre a carga do que tem um raio R2 pelo corpo que tem a carga, o raio R1, né? Q2 sobre Q1. Qual é a ideia? Bem, como eles estão conectados por um fio, é como se as suas superfícies elas tivessem agora o mesmo potencial elétrico, ou seja, a configuração agora das duas superfícies desses 2 corpos conectados por um fio condutor é como se fosse uma superfície equipotencial. Como consequência, o potencial sobre a superfície do corpo 1 é igual ao potencial sobre a superfície do corpo 2. Então, o potencial do corpo 1 é Kq1 sobre o raio dele. E o potencial no corpo 2 é Kq2 sobre o raio. Ó, K cancela com K. E o que ele quer é Q2 sobre Q1. Pego R2, jogo para cá. Pego Q1, jogo para cá. Então, ó, Q2 sobre Q1 vai ser igual a R2 sobre R1. Letra A. A questão 40, ela diz o seguinte. 2 esferas condutoras A e B de raios R e 3R estão inicialmente carregadas com cargas 2Q e 3Q, respectivamente. Aí a figura ela fica assim. Ó. Ele coloca aqui, essa é a figura B, que tem um raio 3R e uma carga 3Q,
pega um outro aqui, A, que tem um raio R e uma carga 2Q, e conecta os dois através de um fio condutor. As esferas estão interligadas por um fio condutor. O que é correto a gente afirmar? Então, bora lá. Como eles estão conectados através de um fio condutor, eles têm o mesmo potencial. V de B é igual a V de A. Mas vamos ver se os potenciais são iguais mesmo? Bora lá. Quem é o potencial na esferinha B? O potencial na esferinha B vai ser Q, ou K, né? QB sobre o seu raio. Então, ficaria K, a carga dele é 3Q, dividido pelo seu raio, 3R. Então, ó, o potencial em B vai ser, ó, 3 cancela com 3. O potencial em B é KQ sobre R. Ok? Quem é o potencial em A? Bem, o potencial em A, ó, vai ser K, Q de A sobre R de A. Que é igual a K, Q de A, 2Qzinho, sobre o seu raio. Se você observar, V de A, ó, KQ sobre R é VB. KQ sobre R é VB. Então, ó, fica 2 vezes VB. Então, o potencial de A é 2 vezes maior que o potencial de B. Eles não são iguais. Para que seja igual, quem é que deve perder carga? Que é o que ele está afirmando lá para a gente, né? Uma questão de troca de carga elétrica. Ou troca de elétrons, né? Quem tem carga maior? A. Porque, ó, o potencial de B é Q. Então, ó, A, ele vai ter que ter uma certa quantidade de carga que se torne igual a de B. Para que os potenciais sejam o quê? Iguais, porque eles não são iguais. Ó. Aí o que acontece? Bem, a letra A diz para a gente que toda a carga da esfera A passará para a esfera B. Isso é falso, porque se isso acontecesse, a esferinha A ficaria neutra. E como ele tem um fio condutor, isso não pode acontecer. Tá certo? Aí, a alternativa é a letra D. Passarão elétrons da esfera B para a esfera... Bem, no caso, por que é a letra D? É porque a esferinha B ela tem quantidade de carga maior que a esferinha A. Como a esfera B tem a quantidade de carga maior que a esfera A, ela deve perder carga para ficar com carga igual. Tendo a mesma quantidade de carga, aí sim elas vão ter o mesmo potencial. Por isso que o potencial de B vai se tornar igual ao potencial de A quando B perder elétrons. Quando B perder elétrons. Por isso que é a letra D. Certo? E para finalizar, questão 41. A questão 41, ela diz o seguinte para a gente. Uma esfera condutora A de raio 2R tem uma carga positiva 2Q e está bem distante de outra que tem um raio Rzão e uma carga Qzão. Aí, ó, a configuração é assim. Ele tem aqui, é a A, aqui é a B. Aqui ele tem 2Q e aqui ele tem Q. Certo? 2Q e Q. Aí ele vai lá e conecta as duas, fio condutor. Se elas agora forem ligadas por um fio condutor, como ficaria a distribuição final de carga? Vamos calcular o potencial? Bora lá, ó. Os potenciais devem ser iguais, né? Nós vimos isso. Potencial de A vai ser K 2Q sobre o seu raio. Ou seja, é KQ sobre R. E o potencial de B, V de B, ó, é KQ sobre R. Ou seja, eles não precisam trocar cargas para que os potenciais sejam os mesmos. Por isso que é a letra D.
o corpo B vai continuar com a mesma carga